Isaías 61 diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém. Irmãos, esta é uma profecia que, logicamente, já temos estudado e visto que ela está sobre toda a igreja, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esta palavra é sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo. Em uma primeira vista, seria sobre Jesus. Inclusive, Jesus, quando lá em Lucas está registrado que ele foi ler esse texto na sinagoga e disse o quê? Hoje se cumpriu aos vossos olhos esta escritura. O povo se escandalizou, o povo disse, só o Messias poderia ser o cumprimento dessa escritura. Então quiseram apedrejar Jesus porque não viam nele o Messias, num simples filho de carpinteiro, nascido em uma família pobre. Como poderia ser aquele Messias tão esperado? Entrar em Jerusalém numa jumentinha? Não foi aceito, infelizmente. Mas Jesus depois fala em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, essa palavra sobre Jesus, ela recai sobre nós. E uma coisa interessante é que também está escrito, anunciar o dia da vingança. Então Jesus Cristo veio também anunciar um dia de vingança? Veio, mas vingança de quem? O dia da vingança do nosso Deus. De que Deus se vinga? Qual é a razão de Deus se vingar? Deus se vingará de todos aqueles que não o levaram a sério. Deus se vingará de todos aqueles que transformaram a sua santidade em profanação. A sua fonte de purificação mancharam. Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem perverter essa palavra, Deus vai se vingar dele. Quem não andar de acordo com os estatutos, Deus vai odiá-lo, não vai amá-lo. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama será amado do meu Pai, eu me manifestarei a ele, etc, etc. Mas ao contrário disso, será uma vingança, um desprezo, um deixar de lado, um esquecer, um entregar a própria sorte. Porém, isto é sobre a vida de Jesus, mas isto é sobre a vida de todo aquele que, essa palavra, que se torna um anunciador das coisas de Deus. Essa palavra, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, esteve sobre os profetas do Antigo Testamento, esteve sobre Moisés, sobre Elias, sobre Josué, todos aqueles que foram instrumentos de Deus e não poderiam sê-lo se não viesse a capacitação do Espírito Santo. Nenhum de nós tem condições de ser nada. Por isso a Bíblia diz, não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, estará convosco todos os dias. Sem ele ninguém pode fazer nada. Ele é tremendo, essa obra de Deus não se faz sem o Espírito Santo que está na terra para conduzir a igreja. Então esta palavra recai sobre todos que são instrumentos de Deus. Veja a sequência, no verso 2 diz, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Mas primeiro o que é para pregar? O ano aceitável do Senhor, não é isso? Jeremias, prega lá para o meu povo, diz o seguinte, olha, a minha intenção, Jeremias, é que eles se arrependam, eu os livre, eu os faça prosperar, prega, mas se eles não se arrependerem, pode pregar o contrário, eu não vou livrar, eu vou permitir o mal, eu mesmo vou mandar praga, eu mesmo vou assolar, não é isso que diz Deuteronômio 28? Irmãos, o dia da vingança do nosso Deus, mas o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então aonde queremos chegar? Quem vai realizar essa vingança, afinal de contas? Quem é que opera sobre esta terra?
é o Espírito Santo. É Ele que opera sobre essa terra. Jesus é um mediador, o Pai é o idealizador, o Espírito Santo é o executor. Tem gente até que já escreveu livros assim, o Espírito Santo é o executor de Deus. Porque dentro de uma hierarquia da Trindade, isso é perfeitamente aceitável. Mas nós vemos que a Bíblia traz tipificações. Abraão tipificava quem? O próprio Deus. Tanto que foi aquele que foi ao monte para sacrificar o filho, embora Deus não tenha permitido. E Deus levou o seu filho ao monte Calvário e sacrificou. Então Abraão tipificava o próprio Deus. Vimos que Moisés tipificava quem? Jesus Cristo, não é isso? Libertou um povo, conduziu por um deserto para fazer esse povo entrar na terra prometida, providenciou o maná no meio do deserto, etc, etc. Então, Moisés tipificava Cristo. E quem substituir Moisés? Tipifica quem? Espírito Santo. Quem foi esse? Josué. Observa o que foi dito lá em Êxodo 33, enviarei o meu anjo adiante de vós, não lhe provoqueis a ira, porque ele não terá compaixão. E este anjo nada mais é que o próprio Josué, que substitui Moisés e automaticamente vem a ser a tipificação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e quando Acã desobedece a Deus, Deus diz assim, olha, vocês vão invadir aí essa nação aí, esse povo aí, vocês vão destruir tudo, não pega nada desse povo, porque é tudo maldito, eu não quero que vocês peguem nada disso. Taca fogo em tudo, destrói tudo, gado, tudo. Mas Acã, um homem da tribo de Israel, vai lá e olha, ouro, capa, e se não me engano, prata também. E ele pegou aquilo. Aí de repente Israel vai sair para uma peleja contra uma cidadezinha chamada Ai, se também não me falha a memória, e eles nem mandam o povo todo, falam, essa cidade é tão pequena, nós não vamos perder tempo em mandar todo o exército de Israel contra ela não, reúne aí uma meia dúzia do povo, vai lá e destrói essa cidade que Deus mandou destruir, já está no nosso roteiro, já está no nosso script, manda lá a metade do povo para acabar com essa cidade. O povo de Israel foi contra a cidade, uma cidade miudinha, botou os filhos de Israel para correr e matou um bocado deles. E o povo foi clamar ao Senhor, Senhor, não entendemos, uma cidade dessa, o Senhor prometeu que ia dar os inimigos feridos, mortos diante de nós, e agora olha aí, Senhor, as famílias de Israel, com seus órfãos, mulheres desfilhadas, Senhor, que caos, que tristeza. E o povo pranteou, lamentou e foram buscar o Senhor. E o Senhor falou assim, tem maldição no meio do arraial. Tem anátema no meio do povo. Aí o povo foi lá e Josué começou a vasculhar. Começou a buscar em Deus e descobriu a tribo. E começou ainda a descobrir a família. Chamou um homem e falou, vem cá, Acã. Por que tu fizeste isso, sabendo que o Senhor tinha dado uma palavra? Josué tipifica quem? Vai guardando isso. E quando Acã fala, mas eu vi aqui, foram lá na tenda de Acã, desenterraram, pegaram aquelas maldições, e Josué falou assim, assim como por tua culpa, mulheres em Israel ficaram desfilhadas, também a tua mãe vai ficar desfilhada. E não poupou a espada. Mas o Senhor já não tinha dito? Eis que envio diante de ti o meu anjo, não lhe provoqueis a ira, porque ele não terá misericórdia. Ele não terá misericórdia. O dia da vingança de Deus vem acontecendo. Depois de Josué, nós vemos um homem, Elias. Elias tipifica quem? Irmãos, Elias também tipifica Deus. Por quê? Porque ele demonstrou a sua ira ardente contra a idolatria, quando lá no Monte Carmelo, clamou contra 450 profetas de Baal, caiu fogo do céu, e ele demonstra a ira dele contra a idolatria, quando ele diz assim, lançai mão dos 450 profetas de Baal, que nenhum escape, matem todos a espada. Foi a ira de Deus contra a idolatria, tipificada na pessoa de Elias, mas Elias foi substituído, por quem? Eliseu. Então isso significa que ele
tipifica quem? Espírito Santo. Lá em 2 Reis, capítulo 2, do verso 22 ao 25, Eliseu, olha o histórico dele. Ele abriu o Jordão, não foi? Quando Elias deixa cair a capa, Deus faz essa maravilha, ele pega a capa de Elias e chega diante das águas do Jordão e bate. Onde está o Deus de Elias? Bateu nas águas, as águas do rio Jordão se abriram. Depois ele vai e tem uma fonte lá jorrando águas amargas, ruim de beber. Ele vai e demonstra um poder de Deus tremendo na vida dele, e ele transforma aquelas águas em águas potáveis, em condição de ser bebida. Eliseu tipifica quem? Espírito Santo. Aí depois de Eliseu fazer tudo isso, ele vai subindo uma coluna, e algumas crianças atrás começam a caçoar do Espírito Santo. Crianças, pequeninos, significa quem? Discípulos, servos. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. A tipologia mostra que crianças, pequeninos, é referência aos discípulos de Cristo. Mas pequeninos zombam de Eliseu. Sobe, calvo, sobe. Com o Espírito Santo não se brinca. Ele é o penhor da nossa herança. O penhor da tua herança, você não pode brincar com ele. Sobe, calvo, sobe. Aí Eliseu vira para trás e lança uma palavra de maldição. Diz a Bíblia que 2 ursas saíram ferozmente da floresta, se arremessaram contra aquelas crianças e tragaram quantas? 42 crianças. Que tipificam o que? O 42? Metade do período da grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando. E no período da grande tribulação, quando o anticristo estiver reinando, se eles eram pequeninos, eram crianças, ou podemos dizer eram discípulos, significa que eles eram agora no futuro o quê? Igreja. Igreja que não foi o quê? Arrebatada. As ursas significam o quê? Na visão do profeta Daniel, impérios. Significa que a igreja que não for arrebatada será destruída pelo império do anticristo. Porque com o Espírito Santo não se brinca. O dia da vingança do nosso Deus. Aí Jesus veio e mostrou, ele anunciou também o dia da vingança do nosso Deus, quando em Mateus 25 ele conta a parábola das 10 virgens. As nécias ficam, as prudentes sobem. Com o Espírito Santo não se brinca. E se estamos falando da casa de Deus, e Pedro diz que o juízo começará pela casa de Deus, imagino que será do ímpio. Malaquias diz assim, olha, para vós que esperais a salvação, nascerá o sol da justiça, mas os ímpios não serão achados, porque se tornarão cinza debaixo dos vossos pés. Com o Espírito Santo não se brinca. O dia da vingança de Deus vem galopando, irmão. Vem saltando pelos montes. De quem Deus vai se vingar? O camarada está de Bíblia na mão, mas não está levando Deus a sério. O camarada lê o que diz a Bíblia, o Espírito Santo faz a obra dele, testifica da verdade do céu, da verdade da terra, mas o camarada não toma um compromisso, ele não assume um compromisso com Deus, ele não quer uma intimidade, ele não quer compromisso com a igreja, com a agência de Deus na terra. O Espírito Santo vai se vingar, porque ele é que está aqui para zelar sobre o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A missão agora é com o Espírito Santo na igreja. Quem não levar a sério o toque do Espírito Santo, Jesus disse que ele veio para nos convencer de quê? Pecado, justiça e do juízo. A obra agora é com ele. Tem que levar a sério o que ele está conduzindo, e ele nos guiará, disse Jesus, em toda verdade. Onde é a verdade? A palavra. E a palavra é quem? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é chamado o verbo. Em Apocalipse 19 ele é chamado a palavra de Deus. O Espírito Santo está fazendo a obra dele, e Jesus disse, se tu creres na palavra, verás a glória de Deus. Quem não levar a sério o toque do Espírito Santo, meu irmão, está frito. Está frito. E tem muita gente que não está levando a sério o toque do Espírito Santo. O dia da vingança do Espírito Santo
virá. A parábola das 10 virgens, meu irmão, é assombrosa. Nós já falamos sobre isso 500 vezes. Diz que elas tinham a lâmpada e tinham também azeite, mas mesmo assim não subiram. Tinham a lamparina e tinham azeite, mas o azeite não era suficiente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está cobrando pela obra que Ele está fazendo plenamente, levantando gente para pregar com tanta glória. Ele está cobrando que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele não quer fazer uma obra pela metade, porque a Escritura diz que Deus não dá o Espírito por medida. É plenitude, é tudo ou nada. Tinha um pouquinho de azeite, então fica. É vingança. O Espírito Santo está na terra para nos levar a pregoar o momento, o já, o ano aceitável do Senhor. Mas aqueles que não se enquadrarem, meu irmão, é o dia da vingança do nosso Deus. Não podemos brincar. Sabe o que acontece? A igreja, principalmente a igreja no Brasil, está brincando. Enquanto a igreja no Brasil está brincando, lá fora, meu irmão, as pessoas estão adorando o rato, adorando barata, adorando a vaca, adorando... Sabe por que não está saindo obreiros do Brasil para o mundo inteiro? Porque a igreja está brincando. Então o Espírito Santo vai ter que castigar, vai ter que se vingar. E o clamor continua. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? A seara é grande, os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Enquanto as pessoas estão por aí sendo martirizadas, pisadas, soterradas, o Espírito Santo vem e testifica: eis que vos dou poder para desfazer as obras do diabo. Aí o crente brinca com a verdade, não leva a sério, não quer intimidade com Deus, não quer ser um instrumento de poder com Deus. O dia da vingança virá. Ele vai dizer: não, eu derramei poder, eu convenci, eu revelei, eu mostrei a Escritura, tu não quiseste, agora fica. Só vai subir aqueles que fizerem real diferença no reino de Deus. Uma outra tipificação gloriosa de que o Espírito Santo vai se vingar daqueles que não levarem uma vida a séria, Sodoma e Gomorra, que representa o mundo que nós habitamos, se bem que eu considero que o mundo que nós habitamos é 10 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. Não tem notícia na Bíblia de que autoridades, pessoas gabaritadas pelo próprio Estado, tenham saído pela rua dando tiro ao alvo em crianças. Pelo menos lá em Sodoma e Gomorra o jornal não publicou isso. O que é pior? Pelo menos em Sodoma e Gomorra não se podia pessoas completamente pervertidas adotar crianças. Pelo menos lá não tinha isso. O que é pior? E tem gente achando que vai viver muito tempo nessa terra. Prepara-te, irmão, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Leva a sério. Ele está falando, ele está mostrando. Olha aí, atentai para os sinais. Olha, quando a figueira brota, os seus ramos se tornam tenros, sabei que está próximo o verão. Assim, quando vir de todos esses sinais, sabei que está próximo o tempo da vingança. Lá em Sodoma e Gomorra, tudo arrasado. E Jesus falou assim: olha, naquele dia, no dia do juízo, eu enviarei os ceifeiros, que são os anjos, para separar o quê? O joio do trigo. Senhor, não quer que a gente separe? Não, isso aí é com os anjos. O que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Não foram os anjos que foi lá separar o joio do trigo? Não escaparam Ló e sua mulher, que simbolizam a salvação, o escape, podem simbolizar a igreja. Mas, o que foi dito? Olha, Ló, toma esse caminho, tu e a tua esposa, mas não olhe para trás, porque Jesus diz em Lucas: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A obra do Espírito Santo na tua vida é muito gloriosa e Ele não admite que tu olhes para trás. Aleluia, glória a Deus. Ele não admite.
Ele não admite. Você tem que caminhar rumo ao alvo, como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo rumo ao alvo do prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Não pode olhar para trás. Lançou mão do arado, olhou para trás, não é apto para o reino de Deus. Ló partiu, mas a sua esposa deu uma olhadinha, só uma olhadinha. O que tinha de mais ela dar uma olhadinha para trás, para ver aquele fogo todo caindo? Aquele poder de Deus se manifestando. O que tinha? O que tinha que quando você recebe uma ordem do Espírito Santo, é para obedecer. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, sede cheios. Transforma o mundo, abala a terra, desfaz as obras do diabo, ora pelos enfermos, ora pelos problemáticos, deixa Deus manifestar a glória na tua vida, abre a tua boca, diz a Escritura, e eu cá encherei, diz o Senhor. Leva a Deus a sério, irmão. Nós estamos nesta terra para ser um marco. Nós estamos nessa terra para andar na rua, as pessoas olhar para a gente e dizer assim, eu sério quero ser igual aquele cara ali, ó. Não é pelas roupas, não. É realmente pela glória de Deus nas nossas vidas. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus na tua vida. As pessoas têm que te ver de pé, mas você só estará de pé se estiver na plenitude do Espírito Santo. As pessoas têm que ver você totalmente despreocupado com a macumbaria, com a bruxaria, com a feitiçaria, com a magia negra. A pessoa tem que ver você chutando isso, pisando nisso, considerando isso esterco. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. Ele não vai te desprezar, mas brinca com ele. Observa Josué. Você que tem feito seminário aí conosco já sabe muito melhor do que nós estamos falando. Josué, Eliseu, Sodoma e Gomorra e tantos outros episódios. No tempo do Antigo Testamento, meu irmão, o Espírito Santo era aquilo que nós chamamos de intermitente. Ele vinha, realizava uma obra e saía de novo da pessoa. Vê se o Espírito Santo não tem motivo para se vingar. Ele tem. Hoje, Paulo chega ao ponto de escrever que nós somos templo do Espírito Santo. Ele não se ausenta por um instante. Ele não se ausenta por um instante. O poder de Deus na sua vida, ele é constante. Ele é ininterrupto. Lembra de Sansão? Vinha uma situação, a Bíblia é clara, baixou o Espírito Santo sobre ele, ele fez a obra, ele venceu um exército, ele tirou as colunas, ele moveu as portas, ele fez, depois o Espírito Santo saiu. Foi de novo o Espírito Santo e foi. Agora não, meu irmão, agora não. Agora o Espírito Santo está morando. Jesus falou o seguinte, olha, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis e ele estará em vós. Meu irmão, cai na real e diz para você mesmo, eu sou cheio do Espírito Santo. Aí Paulo vem e diz o seguinte, o que Paulo diz? Não extinguais o Espírito Santo. Quando é que você extingue? Quando é incrédulo, quando não se curva a palavra, quando não obedece, quando olha para trás. E quero lembrar que Pedro disse, o julgamento começará pela casa de Deus. E ele diz, se o julgamento começa pela casa de Deus, o que será dos ímpios? Irmãos, é tempo de nós andarmos na rua e as pessoas olharem para nós e desejarem ser tal qual nós somos. Como é que dois homenzinhos chamados Paulo e Silas puderam assombrar uma cidade daquela maneira? Dois homens reviraram uma cidade de cabeça para baixo. Prenderam eles. Prenderam os homens no tronco, algemas, de tudo que foi jeito. Deixaram só a boca deles solta. Foi bastante. Paulo, tá bem aí? Tô. Vamos cantar. Silas, vamos lá, vamos louvar. Começaram a louvar, diz a Bíblia que houve um terremoto e as cadeias todas se abriram. Que diferença! Porque estavam cheios do Espírito Santo. Escaparam daquela cadeia ou não escaparam?
assim é o que Deus preparou para você. Meu irmão, vê se o Espírito Santo não tem motivo para se vingar de mim e de você se nós não cumprirmos o nosso papel. Olha de onde nós viemos e olha onde nós estamos. Onde estão os laços que prendiam os teus pés? Onde estão as enfermidades que te afligiam? Onde estão os dardos inflamados do maligno? Onde está o laço do passarinheiro? Onde está a peste perniciosa? Onde está a mortandade que assola ao meio-dia? Ele fez tudo isso. Ele tem ou não tem motivo para se vingar? Tu estava todo acorrentado, todo aprisionado na mente, no corpo, na alma, no espírito. Ele nos libertou e nos transportou para o seio do Filho do seu amor. Ele tem motivo para se vingar. A quem muito é dado, é isso aí. Por isso, irmão, leva Deus a sério. Amém. O Senhor em Cristo Jesus nos abençoe, em nome de Jesus.